Vou contar mais uma linda história a partir de agora. Só que eu quero fazer antes um pedido para você. Se inscreva no canal. É um gesto tão simples para você e tão significativo para o canal. Entra no canal, se inscreva, curta, põe o teu joinha, acione o sininho. Para nós isso é muito importante. O canal ganha força e muito mais histórias a serem contadas. Por favor, se inscreva no canal. Agora, prepara o coração, porque a história de hoje é linda. Rádio Emoção. Paulinho Boa Pessoa. A verdade de cada um. Tudo pronto e a história não é bonita, ela é belíssima. Que carta linda essa que eu recebi. Que maravilha, como ela foi escrita, como ela é comovente, como ela emociona. Ô, pessoa, vai pra você essa carta. Vai de encontro a você. Pessoa, Deus te fez com perfeição, inteligência, simpatia, carisma, saúde. E Deus está dizendo, olha, você pode ser pessoa o que você quiser. Se pode, então seja gentil. Porque a gentileza gera mais gentileza no mundo. Você não acha bonito? Fala a verdade. Você não acha bonito quando você vê alguém ajudando a outra pessoa? Ah, eu acho tão lindo, Paulinho. Então, seja você também uma pessoa do bem, sempre, gentil, sempre. E se sobrar gentileza, manda uma ajuda aqui pro canal através do nosso Valeu Demais. Eu vou ficar esperando, tá? O Valeu, o ícone dele é um coração e um cifrão dentro. Doação feita com coração, com amor. O canal vai te agradecer muito se você mandar um Valeu. Manda, vou ficar esperando. Mas olha, a história é bárbara de tão linda. E começou. Naquele dia eu acordei cedo e eu teria que correr com os últimos preparativos da minha viagem. Ah, meu Deus, eu tinha que deixar tudo pronto e muita coisa adiantada. Afinal, eu ia passar uma semana fora da minha casa em São Paulo. E significava, naquele momento, um grande sacrifício. Eu tinha que trabalhar e uma semana longe do trabalho seria penoso em todos os sentidos. Mas eu tinha chegado no meu limite, sabe? Sabe quando você chega no limite? Não, eu tenho que ir. Não, agora eu tenho que ir, eu vou lá. Eu tenho que ir. 1 ano e 1 mês sem ver o meu filho. Eu tenho que ir. Não, era muito tempo. Até que, com tudo pronto, eu fui pro terminal rodoviário do Tietê, São Paulo. Ali é um formigueiro, gente. É gente pra lá, gente pra cá, caminhando apressado de um lado pro outro, procurando comprar passagem, procurando a plataforma de embarque. É um clima frenético, ninguém pode perder o horário. Eu já tinha comprado meu bilhete. Tava na mão, adiantado mais de 1 hora. Eu tava sentado num banco muito disputado, bem em frente à plataforma do embarque. Eu estava levando muita bagagem. Meu destino, Foz do Iguaçu, Paraná. Eu ia tomar um ônibus que vinha do Rio de Janeiro, tendo como destino o Paraguai. Em meu bilhete, a observação de que eu desceria numa cidadela, à beira da estrada principal, alguns quilômetros ali de Foz do Iguaçu, quase na fronteira entre os 2 países, Paraguai e Brasil. E lá o meu filho estaria me esperando. Eu sabia que a viagem era demorada. Gente, 17 horas dentro de um ônibus. Ah, se não houvesse nenhum imprevisto. E era muito comum que eles existissem. E o trajeto era perigoso, porque era a rota preferida de contrabandistas e, para a polícia, todo passageiro era suspeito até que provasse o contrário. Por isso, blitz na ida e na volta eram comuns. A Polícia Federal sempre atenta a fim de combater o contrabando, e isso às vezes aumentava o tempo da viagem. Eu mesmo, em uma dessas viagens, tinha passado por uma,
onde, na presença de metralhadora, eu tinha tido a minha bagagem revistada. Susto para quem viaja nessa rota, mas era como dizia a minha mãe: é só não ter nada a esconder que nada acontece. Dentro do ônibus inicia a tão esperada viagem. O ônibus demora para atravessar a grande capital de São Paulo. É grande, meu Deus do céu, até pegar a estrada. Momentos de impaciência, trânsito de São Paulo, mas finalmente agora é confiar em Deus e que Deus proteja esse motorista. Estamos na estrada. Serão mais ou menos 1.200 quilômetros, 5 paradas para almoço, jantar, lanche. Eu estava muito ansioso para ver o meu filho, que eu não via há mais de um ano. Em cada parada um café, eu continuava ansioso e isso me tirava um pouco da fome. A viagem é quase toda noturna. Saímos aqui de São Paulo às 18 horas e desde então, da janela do ônibus, percebem-se aglomerados de luzes sinalizando as cidades por onde o ônibus ia passando. Muitas luzes, cidade grande. Poucas, cidade pequena. Sem falar na lua e nas estrelas que corriam acompanhando a mesma velocidade do ônibus. Nas paradas é preciso ficar atento para não perder o ônibus, apesar de que o motorista, antes de dar a partida, ele confere o número de passageiros das poltronas. O cara é atento, mas vai que depois de percorrer quase 800 quilômetros, os primeiros raios de sol anunciam o amanhecer. A paisagem se desnuda. Aí é possível ver as plantações de soja dos dois lados da pista. Quilômetros e quilômetros com o verde uniforme da soja por todos os lados. Soja até se perder no horizonte. Pensei, o Brasil está se tornando mesmo o país dos grãos, né? Quando começam a aparecer algumas árvores de araucária, o meu coração vai ficando mais palpitante, porque sinaliza de que o meu destino está cada vez mais perto. Já deixamos a divisa de São Paulo para trás, já estamos no Paranazão, estado do Paraná. Imprevisto, um pneu do ônibus estoura. Ai, atraso. Espera-se o socorro chegar. Todos os passageiros iniciam uma conversa irritada e, para complicar mais ainda, a reserva de água da geladeira do ônibus havia terminado. Murmúrio do pessoal. Finalmente a troca do pneu. 1h30 de espera deu. Felizmente tudo corre bem. Todos para os seus assentos. Pessoal, o ônibus vai partir, vambora. O ônibus volta para a pista, rumo ao seu destino. Apesar de eu ter avisado o motorista que eu desceria ali na estrada em frente à Cidadela, que não tinha rodoviária, eu sempre nesse trecho ficava apreensivo. Meu receio era que o motorista esquecesse e passasse direto. Como a gente fala, passasse lotado. Meu filho combinou de me esperar em frente a uma farmácia que fica praticamente na frente da pista da rodovia. Fiquei de olho nas janelas, tentando reconhecer a paisagem. É difícil, sabe? E principalmente por causa da velocidade do ônibus. E eu tinha ido nem tantas vezes assim. Mas finalmente o ônibus começa a ir pro acostamento. Tá chegando. E para. Eu reconheço o local. Agradeci ao motorista que desceu comigo para abrir o porta-malas do ônibus. Eu trazia bastante bagagem, conforme já falei. Mochilão nas costas, malas, uma em cada mão e o coração disparado. Eu caminhei e, se eu pudesse, eu até correria. Meus olhos procuravam meu filho. Há alguns minutos de suspense, eu não vi e de repente eu vejo um rapagão de jaqueta jeans me acenando. Meu Deus, não é possível. É ele? Cresceu demais. Será que sim, é ele? É o Gabriel.
É ele, um garoto bonito, de pele branca, olhos escuros, os cabelos negros. Quando ele gritou: pai! Pai! Quando ele gritou: pai! Estranhei, a voz havia engrossado. Já não era mais aquela voz infantil. Ele corre na minha direção. Eu tive vontade de correr ao encontro dele, mas parei, fiquei paralisado. E um filme passou pela minha mente. Em fração de segundos, eu lembrei do dia que ele nasceu. Eu assisti ao seu parto. Eu fui o primeiro a pegá-lo no colo. O fiz antes ainda que a própria mãe dele. E amei o Gabriel desde o primeiro momento em que o vi. E tinha certeza de que jamais nós iríamos nos separar. Tinha certeza, então, por quê? Por que estávamos separados agora? Por que isso agora? 1 ano e 1 mês sem vê-lo. Afinal, o que estava acontecendo? O que eu estava fazendo da minha vida? Quantas perguntas pululavam na minha cabeça e todas ainda sem resposta. Automaticamente, coloquei as malas no chão e eu e o Gabriel nos entregamos num abraço. Ai, filho, saudade. Caramba, como você cresceu, Gabriel. Você tá lindo. E a voz, o que é? Com sua voz, você tá fazendo tipo ou a tua voz tá assim mesmo? Que saudade. Eu o abracei por inteiro. Ele teve dificuldade porque a mochila nas minhas costas atrapalhava. Eu chorava. E agora eu dizia: te amo, filho. Eu te amo mesmo. Gabriel também falava, mas eu estava tão emocionado que quase não escutava o que ele dizia. A primeira pergunta que fiz foi: e você tá bem? Tô legal, pai. E como foi tua viagem? Tudo bem, respondi. Apenas um pneu furado, um atraso de algumas horas na viagem, mas nada demais. Na verdade, eu já estava preocupado, pai. Vamos pegar um táxi, filho? Tem muita bagagem. Sim, respondeu Gabriel. E a sua mãe, como é que ela tá? Tá bem, pai. O táxi não foi tão difícil, porque ali era difícil pegar táxi. Demos sorte. O táxi roda menos de 10 minutos. E na pequena cidade parou em frente à residência da minha ex-mulher. É uma casa pintada de azul, de esquina, pequena, rodeada por um gramado bem verde, jardim de flores na frente, nos fundos, pés de bananeira. Em sua volta, laterais assim, muros. E na frente da casa, uma cerca de grades de ferro com 2 portões, um para carro e o outro para as pessoas, tornando a residência segura. Mas até aqui é inseguro. Na varanda, algumas cadeiras bem confortáveis. Dinorá, a minha ex, Dinorá, ao ver o movimento da nossa chegada em frente à casa, saiu para nos receber. Ainda tá bonita. Já não é tão jovem, mas mantém a beleza. O cabelo já não é tão claro, mas manteve o louro, coisa de mulher. Ela tá com 40 anos agora. Eu tenho 2 a menos do que ela, mas com certeza eu aparento mais idade que ela. Tô mais velho. Guilherme, tudo bem? Entra. Não preciso nem falar, mas a casa é sua, Guilherme. Deixa a mochila no quarto, o Gabriel te leva até lá. Era formal. Os nossos reencontros agora eram assim. Não havia mais aquela naturalidade de antes. Perdeu-se a intimidade. E nem podia ser diferente. Afinal, estávamos separados
Havia 12 anos. Meu filho gentilmente deu um jeito na minha bagagem. Fiquei na sala. E Dinorá me chamou para a copa. Senta aqui. Senta aqui. Vamos tomar um tererê? Tererê é uma erva parecida com o chimarrão gaúcho. A diferença é que se toma gelado e a sua erva é um mate mais grosso. Fez boa viagem? Ela me perguntou. Sim, um pouco cansativa, mas correu tudo bem, graças a Deus, tranquila. Eu já estava com o meu tererê nas mãos. Gabriel voltou e também pegou o dele, o que prova que esse era um grande hábito deles. Eu não tinha costume não, mas eu gostava também. Seguimos os três conversando ali, sentados na copa, e eu pensei, meu Deus, até parecemos uma família. E que família bonita seríamos, e por que não somos? Enquanto eu sorvia o tererê, recomeçou a passar um filme na minha mente. Eu e Dinorá nos separamos logo após o primeiro aninho do Gabriel. Os motivos: eu não queria morar lá em Foz do Iguaçu. Era uma cidade turística para mim, mas não tinha campo na minha profissão. Eu era um craque da informática. Eu tinha emprego arrumado em São Paulo. Eu iria ganhar bem. Dinorá tinha a sua mãe e ela não queria de jeito nenhum sair de Foz. E eu decidi que não ficaria lá de jeito nenhum. Vamos embora. Eu vou trabalhar, vou lá em São Paulo trabalhar e eu volto, a cada 2 semanas para ver vocês. Ela não gostava da ideia, mas eu também não gostava da ideia de ficar lá. E a minha família, nossa, a minha família era totalmente contra o meu relacionamento com ela, com a Dinorá. Vai entender por quê? Quando eu digo minha família, eu estou falando da minha mãe e da minha irmã. A minha família dizia que eu fazia o certo, que eu não podia seguir a cabeça de uma mulher que ainda por cima, para eles, minha mãe e a minha irmã, para eles, ela era a Dinorá uma velha. Tolice, ela só tinha 2 anos mais do que eu. Aquilo era ciúme da minha mãe. Será que era ciúme da minha irmã também? Vocês vão saber já já. Resultado: fui para São Paulo. Nas primeiras semanas eu fiz exatamente o combinado. Depois, a distância é muito grande, eu passei a ir a cada mês. Até que eu demorei 3 meses para voltar. E havia um motivo. O motivo era: a minha irmã tinha uma amiga muito bonita, diga-se de passagem. Quando eu digo bonita, era bonita mesmo, tipo assim, modelo. A minha irmã tinha uma amiga, assim, corpo escultural, cabelo lindo, olhos claros, que praticamente essa amiga veio morar dentro da casa da minha mãe. E essa moça, amiga da minha irmã, me seduziu. Ela passou a dormir comigo dentro da casa da minha mãe. Vai entender, foi com a minha cara, porque eu não sou um cara bonito. Não, eu não sou, eu tenho autocrítica. E ela era linda. Caramba, a amiga da minha irmã era uma modelo, mas eu não. Vai entender? E aí, a minha mãe e a minha irmã queriam que eu ficasse com ela, sabe? Puxa vida, essa é a mulher pra você, cara. Você tá doido? Dizia a minha irmã. E a minha mãe: ô filho, essa moça parece que é boa, né? Fica com ela. E só havia uma razão para essa pressão: que eu não fosse mais embora para Foz do Iguaçu. Será que era só isso?
Será que era só isso? Seria medo de me perder? A minha irmã teria medo de me perder? Não sei, vocês vão saber. E a minha mãe? Bom, ela talvez. Mas isso teve total influência sobre mim. Então, quando eu voltei a Foz, depois de 3 meses, a Dinorá me deu um sermão e fez uma pergunta. Peraí, eu tive um filho com homem ou com moleque? Eu tive um filho com homem ou com moleque? Eu perdi a cabeça e do jeito que eu cheguei lá, eu saí de volta. Peguei o primeiro ônibus que eu encontrei na beira da estrada e do meio do caminho liguei e falei que o moleque aqui não ia voltar nunca mais lá. Eu já tinha até arrumado outra e a outra me considerava muito homem. Quer dizer, é aí que eu fui moleque mesmo. Do outro lado da linha, ela chorava, a Dinorá, e eu sumi. Meses depois foi que eu procurei saber sobre o meu filho. Fui para lá, mas a Dinorá nem me atendeu. Falei com a dona Celina, a mãe dela. Demorei um tempão para uma visita e tive que ver o Gabriel numa outra casa. Dinorá não queria nem me ver. E mais tarde, coisa de mais de 1 ano depois, aí eu soube que ela tinha, Dinorá, conhecido alguém. E nós nos distanciamos de vez. Eu esqueci que eu tinha um filho. Eu ajudava esse filho conforme queria ajudar. Fazia depósitos esporádicos na conta da dona Celina, a avó dele. Mas o meu castigo veio a cavalo. O meu castigo veio a cavalo. E vocês vão entender que castigo. A amiga de minha irmã, que virou minha amante e dormia comigo, dormia com mais alguém. Ela dormia também com outra pessoa. E você que está ouvindo a minha história, nunca que vai imaginar com quem. Você nem sonha. Se sonha, é porque você poderia ser investigador. Você sonha com quem ela dormia? Além de mim? Você não sonha. Mas ela dormia, se deitava também com a minha irmã. Com a minha irmã. Peraí. Ela era tua amante, mas antes era amante da sua irmã? Exato. Eu era usado pelas duas. A minha irmã, para resumir, não assumindo ser lésbica, combinou com a namorada para ela transar comigo. Assim, ela poderia vir morar em casa numa boa, sem que ninguém se alertasse. Nem amigos, nem parentes e nem a coitada da minha mãe. Quer dizer, coitada da minha mãe, eu nunca tive certeza absoluta se ela era totalmente inocente. Mas foi a maior decepção da minha vida. Foi, eu repito, a maior decepção da minha vida. Deixei de acreditar em todas as pessoas do mundo. Entrei em depressão. Até beber, coisa que eu nunca tinha feito. Eu comecei a beber. Até que um dia eu recebi uma carta do Gabriel, meu filho. E ele, Gabriel, me dizia na carta: pai, não te vejo mais. Eu não posso reclamar, porque quem me acolheu me deu colo, carinho e alimento. Mas você, pai, eu não sinto mais a sua presença nos principais momentos da minha vida.
E assim o tempo vai passando e eu tenho muito medo de me acostumar com a vida desse jeito. Chegou, pai, o meu primeiro dia de aula, você não estava lá. A minha primeira comunhão, todos os pais estavam, menos você. Você também não estava lá. Em tudo, você também não estava lá. Muitas vezes eu chamei por você, meu pai, e sempre falei para os meus amiguinhos que você iria chegar. E não falava da boca para fora, porque eu tinha certeza que em algum lugar você deveria estar. E a qualquer momento você poderia aparecer no portão da minha escola para me esperar. Às vezes, quando eu saía assim no portão da escola, que todo menino procurava seu pai, eu fingia que eu estava procurando o meu, sabendo que eu não ia te encontrar. Uma vez, na minha fantasia, eu quis mentir para mim mesmo. Fantasia assim, eu perguntei assim para uma menina: você viu meu pai? Quem? A menina falou: o meu pai, você viu? Não, não conheço. Como é que ela podia conhecer? Como ela podia conhecer se você nunca tinha aparecido, nem ao menos um dia? Sabe, pai, aquela sensação de que está sempre me faltando alguma coisa me persegue. Por favor, pai, não deixe essa sensação passar, porque uma hora ela vai acabar. Apareça antes disso, por favor. Caramba, essa carta. Caramba, essa carta. Essa carta mexeu demais comigo, sabe? Do meu filho. Na semana seguinte eu me embarquei para Foz. E quando achei que eu fosse ser rejeitado por todo mundo, surpresa, fui até bem recebido. Nessa época, o Gabriel estava com 9 anos. E eu prometi para ele que eu nunca mais iria me ausentar. Mas, desta vez, de novo, eu tinha ficado novamente 1 ano e 1 mês sem aparecer. E tinha uma razão. É que da última vez que eu estive em Foz, eu me descobri ainda apaixonado pela Dinora. Eu aproveitei que ela tinha se separado do namorado, estava sozinha, e eu tentei uma aproximação com ela, mas ela me disse: não, eu não gostaria de voltar. Fiquemos assim, sejamos ao menos amigos. Melhor para mim, melhor para você, mas a nossa relação não deve passar de uma amizade. É isso. Eu me ofendi. Eu me ofendi. Fiquei esse tempo sem voltar, 1 ano e 1 mês. Mas eu fui avisado que o Gabriel tinha andado doente, sei lá, dor de garganta, de ouvido, coisas de menino, triste. Fiquei com medo de depressão, pânico, essas coisas. E eu me toquei. Apanhei de novo aquela carta que ele me escreveu e a reli. E agora eu estava de volta mais uma vez. Mas tudo isso eu estou relatando para vocês e nós continuávamos sentados na copa, cada um com seu tereré na mão. Nosso bate-papo informal corria animado. Nós 3 atualizamos os acontecimentos do dia a dia, colocamos as fofocas em dia. Falei de mim, de lá, falou dela.
ríamos. Virou a conversa pro Gabriel. E aí, filhão, como é que estão as notas na escola? Tudo bem, pai, tudo bem. Gabriel abriu com alegria os presentes que eu tinha trazido para ele. Conversa vai, conversa vem. De repente aparecem dois cãezinhos, filhotes, ainda filhotes, 2 cãezinhos, e começaram a latir para mim. 2 cachorrinhos que não conseguiu nem andar direito. Eu brinquei, bravos eles, nem querem me morder. Vem cá, morde aqui. Enquanto é pequenininho, pode morder. Tony? Não, você não está ouvindo direito, pai. É Toby. Ah, eu tinha entendido do Tony. Ah, Toby, entendi. O Toby é o cor de ferrugem. Ah, Toby. E é o mais bagunceiro, ó. Ele não para. E aquele ali, o mais paradão, é o Scooby. O branco é o Scooby, é mais comportado. Era branco com malhas pretas. Explicaram praticamente juntos o Gabriel e a Dinorá. Foi um dia longo. Não, nós não parávamos de conversar. E foi assim no almoço, no jantar. Depois, mais uma rodada de tererê. E fomos dormir naquele dia tarde da noite. No dia seguinte, quando levantei, fui tomar o café da manhã, o Gabriel ainda dormia. Foi assim que eu descobri que meu filho tinha preguiça de levantar cedo. Antes não era assim. Mudou, né? Adolescência. Ele tinha preguiça de levantar cedo. Risos. Por um lado foi bom. Fiquei conversando com a Dinorá. Falamos de assuntos nossos. Mas depois, perto da hora do almoço, o Gabriel se levantou e foi logo brincar com os 2 novos amigos, os cãezinhos de estimação, Toby e Scooby. Eu tinha entendido Tony. Você já não está ouvindo direito, pai. Uma cena de alegria e felicidade. Até esquecia. O Gabriel até esquecia do seu principal prazer, que era jogar no computador. Gabriel, juntamente comigo e os filhotes, fomos pro gramado da casa, onde surgiram brincadeiras cheias de felicidade. Eram demais aqueles filhotes. Eles foram um gesto de carinho da Dinorá, minha ex, a mãe do Gabriel. Ela me explicou que os 2 tinham sido um presente dela, que percebeu que o Gabriel, ele não desgrudava do computador, então ela teve a brilhante ideia de adotar os cãezinhos de estimação como uma nova opção de lazer. E isso havia dado um pouco de responsabilidade pro Gabriel, que passou a cuidar desses filhotes. Foi a melhor decisão que ela tomou. Acertou em cheio. Mas os cãezinhos, eles eram tão pequenos que mal conseguiam andar no gramado. Depois do computador, os animais de estimação passaram a ser a alegria do Gabriel, nosso filho. E ele acabou adquirindo uma responsabilidade fantástica. Ele passou a dividir melhor o seu tempo entre escola, computador e os cuidados com os cachorrinhos. Começou a fazer os deveres de casa sem precisar nenhuma pressão. Caramba, que legal, boa ideia, Dinorá. Ô Guilherme, a gente que é mãe tem que ser criativa, né? Eu acho que os cachorrinhos ajudaram. E pelo jeito você também tá ficando apaixonada, né? O duro é que eu tô me apaixonando demais pelos cães. Naqueles dias de outono, no céu azul com poucas nuvens, a noite desnudava muitas estrelas. Então eu e meu filho ficávamos ali conversando até tarde e admirando aquela beleza sob nossas cabeças, a lua, as estrelas. Eu ficava, porque lá em Foz parece que a estrela fica mais pertinho, fica mais próximo. Uma semana passou depressa demais. Eu fiquei muito triste quando chegou o momento de eu ir embora. Caramba,
acabou o tempo. No ônibus de volta para São Paulo, mais 17 horas de viagem. E no ônibus eu vim pensando nos momentos felizes que eu havia passado junto com meu filho e com a minha ex. Pensei no mundo feliz do meu filho, que tinha chegado a 13 anos. Tinha engrossado já até a voz. Tinha crescido muito. O peitoral estava abrindo. A mãe colocou para fazer natação. E acho que é isso. Eu vinha pensando. E outra coisa, eu nunca me dei tão bem com a Dinorá como dessa vez. Disparado foi a minha melhor estadia por lá. E na volta, não houve blitz no ônibus. Ainda bem. Na cabeça, a certeza de que essas visitas reforçariam a minha imagem de pai, já que durante os 13 anos de vida do meu filho Gabriel, eu fiquei tão poucas vezes com ele. É fascinante para quem está acostumado à barulheira da cidade grande, a tranquilidade daquela aprazível Foz do Iguaçu, que aparentava ter no máximo 10.000 habitantes. Não tinha nenhum prédio, só casas, ruas largas, asfaltadas, limpas. Um contraste, né, com a vida turbulenta de São Paulo. A igreja matriz da cidade, situada na praça, era também muito bonita essa matriz. E muito limpa a praça, de uma beleza indescritível. Lá não tinha, assim, um monte de opção de lazer. As principais, ir à sorveteria ou à pequena pizzaria, onde eu aprendi a comer pizza com ketchup e batata frita. Não, em São Paulo isso aqui é um crime. Mas lá, com meu filho, podia. E era gostoso. Pizza com ketchup e batata frita. Aprendi com meu filho. Coisas que a gente só aprende com o filho mesmo. Nem ônibus o município possuía. Andar de um ponto a outro na cidadela tinha que ser de carro ou a pé. De bicicleta também. Andei bastante de bicicleta. Mais ou menos um mês depois que eu estava em São Paulo, eu recebi vídeos do meu filho brincando com os cachorrinhos. Bateu uma saudade. Gente, bateu uma saudade. Fiquei emotivo por algum tempo. Eu não sabia se dava para exercer a paternidade pelo celular, mas eu tentava. Ligava quase toda semana pro Gabriel. Eu podia ir mais para lá, mas é tão longe. E tinha que ser de ônibus, porque a viagem de avião era cara, a não ser de vez em quando. Mas pesava. Algumas semanas depois, a mãe do Gabriel, a Dinorá, ligou. E ela disse, com certa tristeza, que o Scooby, o cachorrinho branco malhado de preto, ele estava doente, o pequenininho, Scooby. Ela falou com tristeza. Não queria comer o Scooby. O Scooby, não quer comer, tá moado. E a cada dia eu tô sentindo ele mais fraquinho. Chamaram o veterinário, que indicou antibióticos. Uma vizinha aplicava o remédio na boquinha, que ela tinha dificuldade. Agora tá na mão de Deus o Scooby, me falou ela, a Dinorá. E quando ela falou assim que o Scooby estava na mão de Deus, eu senti que ela era muito mais sensível do que eu. Porque a gente mede a sensibilidade de uma pessoa quando ela se preocupa com os animais. Ele está na mão de Deus agora, Guilherme. Passado mais alguns dias, um segundo telefonema.
E ela ligou chorando a Dinorá. Guilherme, tentei tudo. Que foi, Dinorá? Tentei tudo, Guilherme, tudo. Comecei a pensar em alguma coisa com o nosso filho. O quê? Eu tentei tudo e não adiantou. O Scooby morreu. O Scooby morreu. O cachorrinho, né? E sim, o Scooby. Eu fiquei triste também com essa notícia, pela tristeza da Dinorá. Mas eu refleti que meu coração precisava ser trabalhado na maionese da humildade. Fui eu que criei esse termo. Meu coração tinha que ser trabalhado na maionese da humildade. Ele precisava amolecer. Maionese da humildade. Quanta gente precisa disso. Fiquei triste com a notícia. E o Gabriel? Não, ele tá bem. Ele tá bem. Ficou triste, lógico. Mas ele vai conseguir superar numa boa. O pior sou eu. Eu porque tô muito mal, você acredita, Guilherme? Acredito. Aquilo me tocou no profundo. Fiquei tomado pelo desejo de confortá-la. Peguei bastante maionese da humildade. Coloquei meu coração dentro. Ele precisava ser tratado. E eu pensei comigo, sabe onde eu vou encontrar bastante maionese da humildade? Lá, em Foz do Iguaçu. De surpresa, sem avisar. Desta vez eu peguei o avião. Eu tinha, sim, o dinheiro, lógico que eu tinha para passagem. Ganhava bem. Peguei o avião. Cheguei de surpresa. Peguei o táxi. Dei sorte. Porque quando o táxi parou, mandei ele parar na esquina. Eu levei menos bagagem. Me aproximei e quando eu vi, estavam na varanda Dinorá, Gabriel e o cachorrinho que eu achei que era Tony, mas era Toby. Só que eu fiquei com o negócio de Tony na cabeça. Então eu gritei. Eu fui chegando e gritei: Tony! O cachorrinho veio correndo na grade. Tony! O cachorrinho veio correndo na grade. E atrás do cachorrinho vieram correndo o Gabriel e a Dinorá. O portão foi aberto. O coração estava mais do que aberto e trabalhado na maionese da humildade. Tinha amolecido muito. Nos abraçamos os três. Choramos os três. Acho que choramos pelo cachorrinho que havia falecido, o Scooby. Mas principalmente choramos por nós. Era hora da família nunca mais se separar. Tony, ele tá me lambendo. Pai, não é Tony, é Toby. Tá. Ele tá me lambendo. Dinorá. Dessa vez não foi só pelo meu filho. Eu voltei. Fala, homem. Eu voltei porque eu te amo. Porque eu nunca deveria ter me separado de você.
da gente recomeçar? Quando? Agora? Entra. Põe as suas coisas no meu quarto. Entendeu? Entendi. Lógico que eu entendi, né, Tony? Vamos nessa, Tony. Retomamos a nossa vida. Estamos felicíssimos. Eu moro hoje aqui em Foz, trabalho daqui, presto os meus serviços de informática daqui, online. O amor não. O amor não é mais online. É vivo, é presente. Quero muito que você comente a minha história. Se inscreva no canal, curta, dá o teu joinha e, se puder, manda um valeu. Valeu demais pro Paulinho Boa Pessoa.